Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai ver o quinto e penúltimo tipo de integral complexa essencial. Dessa vez a gente vai olhar uma integral imprópria, cujo integrando é e elevado a x. Aqui a vai ser um parâmetro real, porém não inteiro. Depois a gente vai ver como expandir para parâmetros complexos também, mas no primeiro momento a gente vai considerar só parâmetros reais diferentes de números inteiros. E R, nesse caso vamos denotar o argumento por R de t, vai ser uma função racional, então uma razão de polinômios. Então uma função racional, só que no integrando, o argumento por si só já vai ser também uma exponencial de x. E além disso, a gente vai considerar que essa integral está dada para determinados valores tanto do parâmetro a quanto da função racional, tal que ela tenha convergência absoluta. Então, no nosso exemplo, a integral converge absolutamente. E aí, qual é o algoritmo de solução para esse tipo de integral? Então, o método que a gente vai usar, como sempre, vai ser expandir essa integral para o plano complexo. Então, a gente vai olhar o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical, e a gente vai tomar essa integral no seguinte contorno. Então, no eixo x, a gente começa, como sempre, de menos r até r, e depois, na hora que a gente tomar o limite indo para infinito, a gente vai chegar na integral que a gente quer, e a gente vai tomar dessa vez a integral num retângulo de altura 2π. Então, eu tenho 2π aqui na altura, e eu vou tomar essa integral no sentido anti-horário. Como sempre, a função que eu vou usar para integrar vai ser a própria função que está no integrando original, só modificada para a variável z. Então, meu f de z aqui vai ser e elevado a z vezes essa função racional de e elevado a z. De e elevado a z, na verdade. dz. E a gente vai integrar nesse contorno que a gente criou, essa região, eu vou chamar de dr como sempre. Então eu vou fazer a integral no contorno de dr. Eu acredito que a maneira mais fácil de ilustrar como o método funciona já é direto com um exemplo, que é o que a gente vai ver na próxima tela. Então vamos trabalhar nesse exemplo agora. Então a minha integral dependente do parâmetro a, que eu vou denotar por i de a, vai ser a integral imprópria, então de menos infinito até mais infinito, e elevado a x, e a minha função racional aqui vai ser 1 sobre e elevado a x mais 1. Nessa situação, a gente precisa primeiro estabelecer para quais valores do parâmetro a nossa integral tem convergência absoluta. Então, vamos estudar primeiro o limite de quando x vai para mais infinito. Então, nessa situação, a expressão dentro da minha integral, então e elevado a x, dividido por e elevado a x, mais 1. Quando x tende a mais infinito, as exponenciais e elevado a x também vão tender para infinito, então, assintoticamente, a gente pode dizer que perto do infinito, essa função vai se comportar como uma função e elevado a x, que multiplica a menos 1. E a gente sabe que essa integral ela converge absolutamente, então ela tem convergência absoluta para quando o meu argumento for negativo, ou seja, quando a menos 1 for menor do que zero. Da mesma maneira, a gente vai estudar a situação quando o x tende a menos infinito. Então, quando o x tende a menos infinito, e elevado a x vai se comportar quase como zero. Então, o integrando e elevado a x sobre e elevado a x mais 1 vai ser assintoticamente equivalente a e elevado a x. E aí, nessa situação, lembrando que o x está tendendo a menos infinito, então a gente vai ter convergência absoluta quando o a for maior do que zero. Então, combinando essas duas condições, a gente descobre que faz sentido a gente tomar essa integral e aplicar essa técnica para valores de a que estiverem no intervalo aberto 0, 1.
Próximo passo é a gente tentar entender quais são as singularidades dessa função que está dentro do integrando. Então, as singularidades aqui, a exponencial é uma função holomorfa. Então, as singularidades só vão aparecer quando o denominador for para zero. Então, nessa situação, a gente vai ter que as singularidades vão aparecer quando e elevado a z mais 1 for igual a zero. E essa equação é satisfeita para todos os valores de z que forem múltiplos ímpares de π vezes i. Então, toda vez que z for igual a πi, que multiplica 2n mais 1, com n inteiro, a gente vai ter um polo de primeira ordem. Ou polo simples também é uma outra maneira de chamar esses polos. Tá? E se a gente analisar todos os polos possíveis, o único polo que vai cair dentro da nossa região de integração é o polo que tem coordenadas π vezes i. Tá? Então ele é o único polo que cai dentro da nossa região de integração. Formalmente a gente vai ter outros aqui, né? Mas que não interessam pra gente, porque na hora que a gente tomar o teorema dos resíduos, a gente só vai olhar os resíduos nos polos que estão dentro da região dr. Tá? Então agora na próxima tela a gente vai efetivamente computar as integrais. A gente inicia agora calculando então o resíduo da nossa função f no polo simples que tem valor de z, π vezes i. Tá? Então aqui você pode usar qualquer técnica que você quiser para calcular esse polo. Nesse caso, como a gente tem um polo de primeira ordem e as funções são de naturezas diferentes, né? Eu tenho exponencial dentro de uma função racional, então eu acredito que a maneira mais simples é diferenciar o denominador. Então a gente vai ter aqui e elevado a z vezes a derivada de e elevado a z mais 1. Então a gente vai ter e elevado a z dividido por e elevado a z, que é a própria derivada de e elevado a z mais 1. Tudo isso tomado no ponto z igual a π vezes i. Então a gente vai ter e elevado a vezes π vezes i, dividido por e elevado a πi, que vai ser menos 1. Então o nosso resíduo, na verdade, é menos e elevado a π i. Uma vez calculado o resíduo, a gente pode aplicar o teorema dos resíduos. Então, o que o teorema dos resíduos diz pra gente? O teorema dos resíduos diz pra gente que 2πi vezes a soma dos resíduos dentro da região de integração, que nesse caso vai ser um resíduo só. Então, vezes o resíduo no ponto πi da minha função f de z, vai ser igual à integral na fronteira da região dr de f de z dz. Então, agora vamos quebrar essa integral nas quatro partes que correspondem às quatro arestas do retângulo. Então, a primeira integral vai ser a integral em torno do eixo x, então eu vou ter a integral de menos r até r. E aqui, se eu quiser já usar direto a variável x, eu posso, então eu fico com e elevado a ax. Dividido por e elevado a x mais 1 dx. A segunda integral agora vai ser tomada do ponto z igual a r até o ponto z z igual a r mais 2πi, da mesma função, por enquanto eu só vou chamar de f de z dz, mais. E agora, para a terceira integral, que seria a integral na aresta horizontal de cima, eu vou tomar a integral da seguinte maneira. O ponto z ele vai ter coordenadas 2πi mais x, e aí o x vai variar de r até menos r, então eu já vou aproveitar para inverter essa integral. E vou dizer que vou tomar essa integral então de menos r até r, de e elevado a vezes e, que vai ter coordenadas então
x mais 2π, e no denominador exatamente a mesma coisa. Então eu vou ter e elevado a x mais 2π, tudo isso mais 1, dx. E por último, a gente vai ter a integral no último pedaço vertical. Então de z variando de menos r mais 2π até menos r. E outra vez eu vou chamar de f de z dz. E vamos tentar entender qual vai ser o comportamento de cada um desses componentes aqui, cada uma dessas integrais. Então, essa primeira integral, quando o r for para infinito, ela vai tender justamente para a nossa integral i de a. Essa terceira integral que está aqui, se a gente lembrar que e elevado a 2π é exatamente 1, então o denominador ele fica igual ao denominador da nossa integral original, e no numerador aparece um fator constante que eu posso multiplicar, passando para fora da integral, que vai ser e elevado a vezes 2π. Então, essa integral inteira, quando o r for para infinito, ela vai tender a e elevado a, na verdade, a menos e elevado a 2π, vezes a própria integral i de a que a gente tinha antes. E só para economizar um pouco na notação, as duas integrais que são tiradas dos contornos verticais, essa primeira integral aqui, a gente vai denotar por integral no contorno γ1 de f dz. E essa segunda integral, a gente vai denominar o contorno de γ2. Então, integral no contorno γ2 de f dz. Tá? Na próxima tela, a gente vai fazer a estimativa para essas integrais nos contornos γ1 e γ2. Vamos fazer agora a estimativa para a integral no contorno γ1. Então, o módulo dessa integral vai ser estimado da maneira tradicional que a gente estava fazendo sempre. Então, isso aqui vai ser menor ou igual ao máximo módulo da função que está dentro da integral. Então, o máximo tomado entre todos os valores possíveis no contorno γ1 do módulo da função do integrando. Então, e elevado a vezes z, dividido por e elevado a z, mais 1. Então a gente estima esse máximo módulo e multiplica isso pelo comprimento da curva de integração. Então nesse caso é um segmento que tem altura 2π, então o comprimento dele também vai ser 2π. Tá? Para a gente fazer a estimativa do máximo módulo, a gente vai aplicar o mesmo processo que a gente aplicou nas integrais do tipo 3. Então eu vou deixar o link no card para você conferir, mas basicamente no numerador não tem muito segredo, porque z tem parte real fixa, então o módulo de e elevado a z vai ser simplesmente e elevado a vezes r, já que r é o valor da parte real da coordenada z, nesse contorno γ1. E no denominador a gente vai aplicar a desigualdade triangular reversa, para ficar então com e elevado a r menos 1. Tudo isso ainda vezes 2π. E agora a gente lembra que a é um parâmetro que tem valores entre 0 e 1, estritamente entre 0 e 1, então a gente percebe que essa expressão aqui ela tende a 0 quando o r tende a infinito, certo? Porque o denominador vai ficar arbitrariamente maior do que o numerador. Então com isso a gente estima que a integral em γ1 ela vai para 0 conforme eu tomar o limite de r indo para infinito. Da mesma maneira, a gente pode fazer a estimativa para a integral no trecho γ2. Então, a integral, o módulo da integral, na verdade, no trecho γ2 vai ser menor ou igual ao máximo módulo de z em γ2, vezes o comprimento, que também vai ser 2π. Nesse caso, como é que a gente vai fazer a estimativa do máximo módulo? Do mesmo jeito anterior. A parte real tem coordenada fixa igual a menos r, então no numerador eu tenho, simplesmente eu vou ter e elevado a menos a vezes r. E no denominador, aplicando a desigualdade triangular reversa, a gente vai ter 1 menos e elevado a menos r. Tudo isso vezes o comprimento de integração, que é 2π. E a gente vai ver que essa expressão ela também vai para 0 quando o r for
para infinito, já que no numerador eu obrigatoriamente vou ter um parâmetro negativo, porque a é maior do que zero. Então agora que a gente já fez as estimativas para as integrais verticais, a gente pode voltar e combinar todos os resultados. Então, recapitulando o que a gente tinha até agora do teorema dos resíduos, a gente descobriu que 2πi vezes o resíduo da função f no ponto com coordenadas e igual a πi vai ser igual a essas 4 integrais aqui. E a gente estudou aqui, tomando o limite quando r tende a infinito, a gente obtinha a seguinte situação. Essa primeira integral, ela convergia para I de A. A segunda integral foi a que a gente acabou de estimar, e a gente viu que ela tende a zero. A última integral a gente também acabou de estimar, e viu que ela tende a zero. E a terceira integral, então a gente tem esse coeficiente menos e elevado a 2api, e ela também tendia para isso vezes I de A. O resíduo da função f a gente calculou também algumas telas para trás, então relembrando, ele ficava igual a menos e elevado a vezes π vezes I. Então se a gente substituir tudo, a gente consolida o resultado, então a gente vai ter que menos 2πi vezes e elevado a api vai ser igual a I de A, que eu já vou colocar em evidência aqui. Então do primeiro termo sobra um fator 1, e do terceiro termo vai sobrar menos e elevado a 2api. Tá? E aí basta a gente isolar agora. Então eu descubro que I de A vai ser igual a 2 vezes π vezes I vezes e elevado a pi. Tudo isso dividido por 1 menos e elevado a 2api. Aliás, ao contrário, né? Menos e aqui mais. E aí o que a gente pode fazer é multiplicar em cima e embaixo por e elevado a menos api, e a gente vai ter a seguinte expressão. Eu vou deixar o π fatorado aqui para fora. No numerador, o que vai me sobrar ainda? Vai me sobrar 2i. E no denominador, então na hora que eu multiplicar por e elevado a menos api, eu vou ter e elevado a api menos e elevado a menos api. E aí basta a gente aplicar a identidade de Euler aqui para descobrir que a gente vai ter então como resultado π sobre o seno de A vezes π. E lembrando que esse resultado aqui ele vale quando o A estiver entre 0 e 1. Tá? E com isso a gente chega no valor final da integral que a gente queria calcular. Vamos ver agora como generalizar o nosso resultado para um parâmetro A complexo. Então nessa situação, a primeira coisa que a gente observa é que o módulo de e elevado a ax vai ser e elevado à parte real do parâmetro A vezes x. Então, da mesma maneira que a gente fez no nosso exemplo inicial, essa integral vai convergir absolutamente quando eu tiver a parte real de A no intervalo entre 0 e 1. Lembrando que, outra vez, isso aqui vale para o exemplo que a gente calculou. Se você tiver uma integral que tem outra função racional, você precisa verificar as condições de convergência absoluta para aquele caso específico. Então essa é a primeira modificação que a gente precisa para generalizar o nosso resultado. Além disso, a gente precisa fazer a estimativa para as integrais nos trechos γ1 e γ2. Então qual vai ser a diferença nesse caso? Vamos pegar como exemplo a estimativa da integral no trecho γ1. Então, o que eu vou fazer aqui para facilitar um pouco é introduzir as coordenadas da parte real e da parte imaginária para cada um dos nossos parâmetros. Então, o parâmetro A gente vai dizer que ele tem parte real igual a alfa, parte imaginária igual a t, e a nossa variável z, como eu estou integrando no trecho γ1, ele tem parte real fixa igual a r,
e parte imaginária que vai variar, que eu vou chamar de y. Nesse caso, o y está entre 0 e 2π. Pela análise que a gente fez em cima, o alfa está entre 0 e 1. Alfa entre 0 e 1. O t, a princípio, ele pode ter qualquer valor real. Então, outra vez a gente vai fazer essa estimativa usando o máximo módulo vezes o comprimento da curva de integração. Então, nesse caso, a minha coordenada real do z está fixa, então o máximo módulo vai ser quando eu variar o y entre 0 e 2π. O máximo módulo do que está no numerador, que era e elevado a a vezes z, então vai ser e vezes a parte real de a vezes z, então nesse caso e elevado a alfa r menos ty. No denominador eu aplico a desigualdade triangular reversa outra vez, para ficar com e elevado a r menos 1. Tudo isso multiplicado por 2π. Então isso aqui vai ser menor ou igual a e elevado a alfa r, essa parte está fixa, vezes... Agora, para eu pegar o máximo módulo para os valores de y, eu preciso entender qual é o sinal de t. Né? Dependendo se ele for positivo ou negativo, eu vou pegar a exponencial com o maior expoente possível. Então, para isso, eu vou ter e elevado ao módulo de t, vezes o valor máximo de y que eu posso obter, que é 2π. Tudo isso para ser dividido por e elevado a r menos 1, tudo isso vezes o comprimento da curva, que é 2π. Tá? E aí, outra vez, como o único fator aqui que está multiplicando o r no numerador é o próprio alfa, então quando o r for para infinito, essa integral aqui ela vai para zero. Então, da mesma maneira que a gente fez no caso anterior, a gente consegue provar que a integral no trecho γ1 ela vai para zero quando r tende a infinito, e a mesma coisa vai acontecer para a integral no trecho γ2. Então a análise é exatamente análoga que a gente fez, ela fica aqui de exercício, e você pode provar que ela vai para zero também quando r vai para infinito. Baseado no resultado que a gente acabou de obter, a gente pode fazer mais uma generalização. Então, se a gente tiver qualquer valor de t real, que na verdade vai ser a parte imaginária daquele parâmetro a que a gente usou, e qualquer alfa entre 0 e 1, então vale o seguinte resultado. Se a gente for calcular a integral de menos infinito até mais infinito, de e elevado a alfa x vezes o cosseno de tx, tudo isso sobre e elevado a x mais 1 dx. Isso aqui vai ser, então, a parte real dessa integral que a gente acabou de obter, só que substituindo a por alfa. Ou seja, a parte real de π sobre o seno de π vezes a, que nesse caso vai ser alfa mais i vezes t. Um resultado muito útil para quem trabalha com série de Fourier. E uma outra observação que a gente pode fazer é a seguinte. Se, por acaso, a sua função racional r de e elevado a x, suponha que ela possui polos reais agora. Então ela tem polos, vamos chamar de x1, etc, etc, até xn. No eixo real. Tá? Nessas situações, ainda assim, é possível calcular essa integral. Mas claro, aqui já não no valor exato, mas no contexto de valor principal. Então é possível calcular o valor principal dessa integral, então de integral de menos infinito até mais infinito, de e elevado a x, vezes uma função racional de e elevado a x. Tá? E para fazer isso, você usa o lema dos semi-resíduos, exatamente igual ao que a gente viu na aula anterior, do tipo 4. Vou deixar o link no card também.
Então, usando o lema dos semi-resíduos, e aí você vai tomar o contorno pulando cada uma dessas singularidades que aparecem aqui no eixo real. Então, você começa no menos R, e para chegar aqui no mais R, você vai, supondo que a gente tem aqui as singularidades, os polos que aparecem distribuídos no eixo real, basta você tomar esse contorno, então, fazendo semicircunferências em cada um dos polos. Depois você sobe até 2π e volta fazendo a mesma coisa. Já que aqui, quando você tiver 2π de diferença, você vai ter polos também. Tá? E aí, tomando esse contorno, outra vez no sentido anti-horário, aplicando as mesmas técnicas que a gente viu aqui, mais o lema dos semi-resíduos, você consegue calcular o valor principal dessa integral.